Meu nome é Flávia Bertoni, eu sou diretora técnica da Intertecne na área de infraestrutura. Eu estava chegando na empresa de volta, né? Eu já trabalhei na Intertecne em outro setor há alguns anos atrás, estava voltando com esse convite de trabalhar na área de infraestruturas e montar um novo método, uma nova forma de trabalho, né? E no momento que a gente conheceu o CIA e o Allplan, né, não foi muito difícil tomar a decisão, pela integração que o software apresentava, pela possibilidade de adequação às nossas necessidades e, enfim, pela capacidade de processamento da informação que o software oferecia, né? Além de uma coisa que foi um diferencial importantíssimo para a gente, que foi o desenvolvimento de muitas coisas com a NBR, né? Com a norma brasileira. Isso nos ajuda bastante, a gente usa e é um grande diferencial também do CIA. E nesse momento que a gente decidiu seguir com o CIA e com o Allplan, também nós fomos extremamente bem atendidos e a Nemetschek esteve conosco, parceira mesmo, né, para todas as nossas necessidades. Isso foi extremamente importante e deu para a gente um start muito forte, né? Então, tudo que a gente demoraria muito para conseguir implementar, a gente conseguiu fazer num tempo bem mais enxuto. Então, nós tivemos dificuldade sim, até qualificar toda a equipe, mas era uma definição importante da empresa: não faremos mais 2D, acabou. Então não tem brecha. Hoje, e desde aquele momento a gente tomou essa decisão, nós faremos tudo no modelo, todos os nossos documentos serão extraídos do modelo, ninguém desenha mais em 2D aqui. Em 2014 a gente tinha grandes contratos, né, 2 grandes contratos, com uma perspectiva de 2, 3, 4 anos de projeto. E em um determinado momento, em meados de 2015, um desses contratos acabou, porque ele deveria acabar mesmo, e o outro contrato foi suspenso. Então nós nos vimos numa situação onde o país estava começando a passar por uma crise severa, que até hoje não está equacionada, e nós ficamos sem contratos. Então o que acontece hoje é que nós temos equipes muito mais enxutas, né? E uma necessidade de trabalhar com uma produtividade grande para atender os contratos que temos. Em meados de 2017, março de 2017, nós conseguimos de novo um bom contrato, né? Foram os projetos básicos de 2 aeroportos, Porto Alegre e Fortaleza, para uma empresa alemã, a Fraport. E esses 2 contratos foram um desafio enorme, porque agora a gente estava com uma equipe pequena e uma demanda enorme de trabalho, né? Então, o que possibilitou a gente vencer esse desafio foi mesmo a tecnologia, foi mesmo o desenvolvimento que a gente tinha feito, né? E que agora a gente ia conseguir colher de fato os frutos de tudo isso. E deu certo, tanto deu certo que hoje a gente também tem um contrato do projeto executivo do aeroporto de Fortaleza e estamos ainda negociando outros 2 contratos, não sabemos como é que vai ser o desfecho, mas uma coisa ficou de lição, né? A gente, investindo na tecnologia, consegue sim trabalhar com equipes mais enxutas, com um produto com a qualidade muito mais assegurada, né? O edital, né, que a gente recebeu para participar dessa licitação com a Fraport, ele não exigia mesmo o BIM, em nenhum momento se falava disso, era um processo convencional, né, de documentos, emissão de documentos 2D. Mas, quando nós apresentamos para o cliente a nossa forma de trabalho, isso foi mesmo uma apresentação, uma conversa, além de enviar a proposta técnica e comercial, a gente também fez uma apresentação para ele, né, para o cliente, mostrando as ferramentas, os desenvolvimentos, os estudos, como é que a gente fazia, como que as coisas se integravam nesses modelos, e o produto final, que era o 2D, e continuou sendo, a gente teve que emitir tudo, né, 2D, o documento extraído do modelo no fim das contas, e isso foi um grande diferencial. O cliente ficou bastante impressionado, acreditou na nossa capacidade de
produção num tempo muito apertado, porque a gente não tinha prazo para fazer esses 2 projetos básicos. A obra tinha que ser licitada para a construtora até o final do ano e dia 15 de dezembro a gente entregou todos os projetos. Foi um básico de 2 aeroportos feito em 2 meses e meio praticamente. E o fato é que eram todas as disciplinas sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, né? Principalmente na parte dos terminais, que é onde o BIM para a gente faz grande diferença, né? Então, se essas disciplinas não pudessem ser desenvolvidas ao mesmo tempo e a gente conseguir verificar interferências e delimitar espaços onde a gente tem estrutura com instalações passando, arquitetura conversando com estruturas, né? Então, se tudo isso não tivesse sido modelado, né, e trabalhado dentro de critérios de modelagem e de elaboração do produto final, né, nós não conseguiríamos atender o prazo dele. Era muito apertado esse prazo. Legal. E depois, né, depois que tudo passou, que deu tudo certo, o cliente confidencializou para a gente que, de fato, ele acha que só a gente mesmo teria conseguido. Então, esse foi o grande diferencial. Além da capacitação técnica, por termos feito outros 2 aeroportos já, né? A questão da ferramenta, o jeito de trabalhar foi extremamente importante para eles. E muitos clientes hoje nos escolhem por esse diferencial. É o caso desse contrato do aeroporto de Fortaleza. A empresa que nos contratou, a consultora que nos contratou, ela nos contratou porque nós tínhamos esse diferencial de produzir em BIM, de fazer a armadura, né, modelar e detalhar a armadura no Allplan, de ter a linguagem BVBS para informar para a fábrica, e assim a gente acha que escolheu o caminho correto. Além de produzir mais, produza melhor, né, com mais qualidade. O CIA, ele tem um diferencial muito importante para a gente, que é a questão da documentação, tá? Então, a parte de memória de cálculo, toda essa parte que convencionalmente com os outros softwares a gente tem um trabalho, tinha, né, na verdade, um trabalho enorme, porque você modelava e depois você tinha que ficar tirando um monte de imagem e montando esse material técnico, que é a memória de cálculo, que é fundamental para o processo, né, para o projeto. A gente montava isso tudo na mão. Hoje, o que a gente tem? A gente tem isso tudo integrado. Então, eu modelo, eu consigo fazer análise de alternativas de solução, né, para o cliente que normalmente ele gostaria de ter 10 projetos. Né? Ele quer um em concreto convencional, um em protendido, um em concreto armado, 2 soluções em metálico, uma leve, uma mais pesada. Então, pelo cliente, ele queria ter todas as opções na mão, né, no mesmo prazo, né, para escolher o que é mais barato, o que é mais viável. Então, essa agilidade do CIA, né, de ter a condição de trabalhar com esses modelos e já me dá o material todo de memória de cálculo, essa integração que a gente consegue fazer com o Allplan também, né, eu modelo, calculo e desenho. Então, eu vou fazendo isso junto, tá? Então, isso pra gente é um diferencial enorme, de novo, de qualidade, porque eu também não tenho que ficar copiando coisas para montar uma memória de cálculo, minimiza muito a chance de erro, né? Então, o valor que está lá é o valor que está lá mesmo, eu não mexo, eu não edito esses números, né? E isso dá pra gente uma qualidade de produto final muito grande também. A maneira com que a gente consegue detalhar as armaduras do Allplan, e a gente já fez bastante coisa com proteção, né? O caminho dos cabos, o nível de detalhe que eu consigo dar para o meu modelo na parte de armadura é muito relevante para a gente, porque eu não tenho o cliente batendo na minha porta ou me ligando, né, porque eu tive um problema, a armadura não coube na forma, não dá ele, né? A obra está reproduzida no modelo, tá lá. Então, a gente já tem clientes que nos pedem esses modelos. Embora ele tenha o produto final, né, o desenho, o documento 2D, ele nos pede e está cada vez mais intenso isso, né, de querer ver o modelo. Então me manda um corte em determinado lugar. Ah não, me manda um modelo, pode ser um PDF 3D para eu girar aqui e enxergar o que você está falando.
Isso permite que a gente discuta algumas soluções construtivas, né? Então, é o grande diferencial para a gente, esse potencial que o software dá, além do fato de integrar isso tudo com as demais disciplinas de uma forma muito tranquila. Hoje a gente tem esse processo de conversa do Allplan com os demais softwares pelo IFC extremamente redondinho. Não temos problema de perder informação, de qualquer problema. A coisa funciona muito bem. Então, houve todo um aprendizado para que a gente encontrasse a forma correta de fazer a construção desses modelos, de fazer o software conversar, né, com o CIA e com o próprio Revit, no caso da arquitetura, né, porque acaba que a gente trabalha com a arquitetura vindo de outros players, né, em muitos casos. E tudo isso teve que ser ajustado, né? Então, o detalhamento da armadura foi algo que a gente também equacionou, descobriu formas de fazer automatizado. A Nemetschek também nos atendeu em muitos desenvolvimentos que a gente solicitou e tivemos esse retorno, né? Então, olha, precisamos fazer uma distribuição de barras que não tem. Isso foi implementado. Eu hoje posso, né, olhar para um passado recente até e dizer que a gente tem certeza que fez a escolha certa, né? Que escolheu as ferramentas que permitiram que a gente pudesse atravessar uma crise e tentar se reerguer sendo competitivo, né? E vendo que o mercado está reconhecendo esse valor. Então, isso só foi possível graças a uma escolha correta e um produto que realmente atende muito bem, e nós estamos muito felizes com essa escolha.